minha filha, filho, amigos de Umbanda. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Exus Mirins. Pois é, são divindades, entidades que, apesar de você ter essa compreensão que ainda são muito jovens, não é? Até mesmo como crianças, mas que são participantes importantes dentro de um terreiro, dentro de uma esquerda. Por quê? Porque eles trazem ao mesmo tempo um grau evolutivo de espiritualidade diferente das outras. Eles conseguem ali abrir portais e conseguem buscar respostas ou aberturas de caminhos que muita entidade não consegue fazer essa conexão. Bom, a gente tem que entender que a criança ela já tem em si uma resposta que muito adulto ali não tem. Por quê? Porque a criança, o jovem traz ali a resposta mais verdadeira que está dentro dele para dar àquela pessoa. Até às vezes, muitas das vezes, você fica assim, uou, como pode uma criança dizer isso ou aquilo outro? Mas ela não diz por maldade, ela diz o que está dentro dela. Bom, falando sobre isso, vamos falar aqui um pouquinho, uma das histórias que conta sobre os Exus Mirins. Bom, no tempo onde a pobreza falava mais alto do que a riqueza, aonde a riqueza era muito injusta com aquele que não possuía, aonde a fome era o alento do dia a dia daquele que nada tinha, e o sonho era a utopia daqueles que não tinham o direito de sonhar, pois era muito tempo atrás, ali pelo século XV, XVI, onde as crianças não eram vistas como hoje em dia. E como não havia nenhum meio de interromper, vamos dizer assim, o ciclo natural, como um anticoncepcional, algo assim, as mulheres, principalmente aquelas que não tinham uma história, que não tinham uma família, que não tinham uma posição social, era muitas das vezes usada de forma vergonhosa, não por ser um ser humano, mas por serem tratadas como um objeto. Então muitas caíam na prostituição, muitos caíam em trabalhos forçados e acabavam ali no percurso desta vida sofrida, gerando crianças aonde não eram bem vistas pela sociedade. E uma dessas mães tinha um filho, onde não era uma mãe que era das melhores, mas era uma mulher muito amarga, muito frustrada, porque era desvalorizada pela sociedade, pelos homens, pela própria família que tinha abandonado, e ela via aquele filho como um espelho da própria vida que ela tinha. Então ela refletia todos os maus tratos naquela criança. Então ela não era carinhosa, ela não era uma mãe companheira, ela não era uma mãe que afagava, que protegia aquela criança. Pelo contrário, assim como ela tinha sido usada pela sociedade, ela fazia a mesma coisa com aquele filho. Colocava, expunha aquele filho na mendigância, fazia com que as pessoas tivessem pena dela, porque ela tinha uma criança daquela forma, naquele momento, naquela hora de tanta dor. Bom, passando o tempo, aquela criança foi crescendo um pouco mais, mas era desnutrida. Por quê? Porque aquela mulher ou gastava com bebida, ou gastava
com comida, mas ela se alimentava e pouco alimentava a criança. Então a criança sempre muito frágil, muito dependente de amor e de afeto. Então toda pessoa que passava ali, que fazia aquele gesto, dava aquele gesto humilde de dar uma esmola, de dar uma moeda, mas aquela criança, no mesmo tempo, ela queria um socorro, ela queria que alguém pudesse tirar ela daquela condição, dar uma casa para ela, dar uma proteção, dar uma família. E o tempo foi passando, a criança entre os seus 5 a 7 anos, numa noite fria, vem a morrer numa encruzilhada com a sua mãe alcoólatra, sem dar uma assistência. Bom, desde aí aquela mulher começou a se arrepender amargamente do mal que tinha feito e se entregou cada vez mais na bebida. Mendigava, se entregava a qualquer homem por qualquer moeda, e aquela mulher tinha momento que tinha alucinações com aquele filho, com aquela criança, e o via sempre gargalhadas, choros, e se apavorava com a situação. Só que um belo dia ela encontrou uma mulher bem mais velha, que possuía o dom da vidência, e dizia que aquela criança acompanhava ela e sempre estava segurando a mão dela, com um olhar sereno, olhando o rosto da mãe, rindo e a perdoando de todos os maltratos. Bom, aquela mulher, quando soube daquilo, caiu em prantos, em desespero, chorou, se lamentou por vários dias, até mesmo por meses, até que ela conseguiu ter o entendimento e a compreensão que aquela criança estava fazendo por ela o que ela não fez pelo próprio filho em vida. Aquela criança estava protegendo ela, tentando encaminhar ela. E aquela mulher, por uma atitude, resolveu mudar de vida. Aos poucos foi ajuntando aquele pouquinho, aquelas moedas, foi comprando uma roupa, foi pedindo um emprego, de emprego em emprego foi melhorando. Logo ela estava num pensionato, numa pensão para mulheres. Depois ela conseguiu um quarto. E depois ela formou uma família, encontrou um senhor, trabalhador, batalhador como ela, e formou uma família. Ainda conseguiu gerar mais 3 filhos. E cada filho que ela teve, ela via a imagem daquele filho que ela não soube tratar. Mas ela entendia que eram 3 chances que ela tinha de recuperar, ou tentar recuperar, tudo que ela não fez com aquela criança. E depois ela conseguia ela mesma ouvir os sorrisos e as gargalhadas de alegria, aonde, quando ela via os seus filhos brincar, que estavam ali brincando na sua sala, ela via a imagem daquele filho que não estava mais com ela, brincando com os irmãos. Então aí nasce a força e a energia dos Exus Mirins. De quantas crianças não passam, até mesmo nos nossos dias atuais, pela sociedade, pelo capitalismo, pelo país, pelo estado, pelo local, pelo sítio, por algo parecido. Crianças que acabam se tornando uma energia e de alguma forma participam da vida de alguém, de um terreiro, de uma casa espiritual, para ajudar e auxiliar muitas mães, muitos pais, muitos irmãos a terem uma outra vida e não deixar outras crianças passarem pelo mesmo que elas passaram. Então reflita sobre essa história. Gostou do nosso vídeo? Compartilhe o máximo, ajude o canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho,
dê o seu like, o seu gosto e faça como eu sempre digo. O primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão.